E aí, meus amigos, vamos dar continuidade a essa segunda, né, do vídeo anterior, né? Eu tive que interromper o vídeo, basicamente, porque eu tive que atender uma pessoa, né? Então a gente tem esses contratempos, tá? E aqui a gente não tem dessa de editar vídeo, fazer edição, nada, tá? Então no vídeo anterior eu mostrei que a tradução do Gênesis, tá? No comentário do rodapé dessa Bíblia aqui, a Bíblia, tá? Palavra Viva, da editora Paulus, tá? Lá no texto, né, você só vai entender esse vídeo aqui se você ver o anterior, não você não vai entender, tá? Então, diz o seguinte, né? No prólogo do Evangelho de João diz: no princípio existia a palavra e a palavra estava junto de Deus e Deus era a palavra. Traduziram a palavra logos por palavra, às vezes traduzem por verbo. Só que aí no rodapé, olha só o que vai dizer. No princípio, em grego, em argê, são as mesmas palavras do qual se abre também a tradução dos 70, traduzindo como o hebraico Bereshit. Tá? No princípio, Gênesis 1, 1. A tradição judaica interpretou a expressão Bereshit, tornando-a também por meio do princípio. Tá? Este princípio, por meio do qual o mundo foi criado, é identificado com a sabedoria. A substância que foi usado para criar os humanos, a nossa realidade, foi a substância produzida pela Sofia. Tá? Pela Sofia. Eu estou colocando aqui o que está escrito aqui. Isso aqui são teólogos que escrevem isso aqui. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gnose de João mostra exatamente isso. E a gente vai voltar aqui, e eu vou tentar aqui colocar de volta, tá? É um texto aqui, que é esse texto aqui, ó, tá? Ele é sobre a origem do mundo. Ele vai falar sobre o nascimento de Sofia e a força das trevas, tá? E o surgimento de Yaldabaoth. Certo? Aqui, ó, Yaldabaoth, que é aquele que vai criar a humanidade, tá? Que é o chefe dos arcontes. Agora, depois que essas coisas aconteceram, Pistes, que é a mesma Sofia, tá? Veio, apareceu sobre o assunto do caos, que foi descartado como um feto abortado. Quem é o feto abortado? Yaldabaoth. Já que não havia espírito nele. Então ele é um ser simples, puramente psíquico. Tá? Certo? Pois tudo isso é uma escuridão sem limite. E a água da profundidade insondável. Lembre-se do Gênesis. Tá? E quando Pistes, que é a mesma Sofia, sabedoria, viu que surgiu de sua deficiência, ela ficou perturbada. E a perturbação apareceu como algo assustador. E fugiu para ela no caos. Ela se virou para ele e soprou em seu rosto no abismo, que está abaixo de todos os céus. Quer dizer, o abismo é o limite entre o pleroma e o mundo da matéria. Tá?
Agora, quando Piste Sofia quis fazer com que a coisa que não tinha espírito fosse formada de uma semelhança e governasse a matéria e todos os seus poderes, um governante apareceu pela primeira vez, fez das águas, com sua aparência de leão andrógeno, com grande autoridade dentro de si, mas ignorante de onde ele veio a existir. Quando Piste Sofia viu se movendo nas profundezas da água, ela disse a ele: jovem, passe por aqui, que é interpretado como Ialdabaoth. Desde aquele dia surgiu o primeiro princípio da palavra, que se referiam aos deuses, anjos e pessoas. E os deuses, anjos e pessoas constituem aquilo que surgiu por meio da palavra. Além disso, o governante Ialdabaoth ignora o poder de Pistes, de Sofia. Ele não viu o rosto dela, mas viu na água a semelhança que falava com ele. E dessa voz ele chamou a si mesmo de Ialdabaoth. Mas os perfeitos o chamaram de Ariel, tá? Porque ele era como um leão. E depois que passou a possuir autoridade sobre a matéria, Piste Sofia retirou-se para a sua luz. Tá? Nós estamos falando isso do princípio da criação. Tá? Quando Ialdabaoth cria o céu e a terra. Tá? Quando o governante viu sua grandeza, ele viu apenas a si mesmo. Ele não viu mais nada, exceto a água e a escuridão. Então ele pensou que só ele existia. Seu pensamento foi completado por meio da palavra. E apareceu como um espírito movendo-se para lá e para cá, sobre as águas. Né? E o espírito movia-se sobre as águas, lá no texto de Gênesis. Tá? E quando o espírito apareceu, o governante separou a substância aquosa para uma região e a substância seca para uma outra região. Olha aí o Gênesis. Tá? Da matéria, ele criou uma morada para si mesmo. Tá? Chamou-a de céu. Então ele criou um céu. Por isso que eu já mostrei aqui, ele está no sétimo céu, na sétima esfera, tá? De onde ele governa. E da matéria, o governante criou um escábelo e o chamou de terra, tá? Aonde ele põe os pés. Isso está na Bíblia. Tá? Posteriormente, o governante pensou, de acordo com sua natureza, criou um ser andrógeno, tá? Por meio da palavra. Ele abriu a boca e arrolhou para ele. Quando seus olhos foram abertos, ele viu seu pai e disse-lhe: Ei! Então seu pai chamou de Ial. Novamente ele criou o segundo filho e olhou para ele. Ele abriu os olhos e disse a seu pai: E! Então seu pai chamou de Eloai. Novamente ele criou o terceiro filho e arrolhou para ele. E ele abriu os olhos e disse ao pai: As! Então seu pai o chamou de Estafaios. Estes são os 3 filhos de seu pai. Tá? Os 7 céus do caos. Os 7 céus do caos são os 7 céus da matéria, que eu já falei aqui. Os 7 céus psíquicos. Tá? Os 7 apareceram no caos como seres andrógenos. Eles têm seu nome masculino e seu nome feminino. O nome feminino de Ialdabaoth é permitido Sambatas, que é a semana. Seu filho se chama Ial
e seu nome feminino é senhorio. O nome feminino de Sabaote é divindade, e o nome feminino de Adonaios é realeza. O nome feminino de Eloaios é inveja. O nome feminino de Horaios é riqueza. E o nome feminino de Estafaios é Sofia. Estes são os 7 poderes dos 7 céus do caos. Eles surgiram como seres andrógenos de acordo com o padrão imortal que existia antes deles, de acordo com a vontade de Pistes, de Sofia, para que a semelhança do que existia desde o início pudesse governar até o fim. Certo? Olha aí. Então, ele, aqui, na origem do mundo, eles estão narrando aquilo que está narrado no Gênesis. E volto a dizer, o que é que o livro do Gênesis diz no seu capítulo 1? Aqui embaixo, tá? Nos comentários, nas letrinhas, diz, no princípio é entendido como início, mas também como sabedoria. Então, quando a Bíblia diz que os Elohim, no princípio Elohim criou os céus e a terra, eles não estão criando a partir do nada. Eles estão criando a partir de um princípio. E este princípio se chama Sofia, a sabedoria. Você está me entendendo, meu querido? Tá? Entenda basicamente isso. Quando a gente vai lá para o texto de João, tá? Aí lá em João, quando fala no prólogo de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, veja que o comentário também no rodapé, tá? No comentário do rodapé, diz assim, no princípio, em Arguê, são as mesmas palavras que as quais se abre também a tradução dos 70, a Septuaginta, tá? Traduzindo assim o hebraico Bereshit, no princípio. A tradição judaica interpretou a expressão Bereshit, tornando-a também por meio do princípio. Este princípio por meio do qual o mundo foi criado é identificado com sabedoria, com a Sofia. Está aqui, pessoal. Ó, tá? Então, meu querido, só recebe quem quer. Tá? Eu fico às vezes imaginando que as pessoas estão numa cegueira induzida pelo demiurgo, tá? Uma cegueira induzida pelo demiurgo, tá? Mas aí eu vou voltar a mostrar para vocês o vídeo, tá? Do meu amigo Edson Gomes. Eu quero só pedir para você que você acesse o canal dele, tá? O nome do canal dele é O Marcionita, tá? Certo? O Marcionita, tá? Edson Gomes é o nome dele. Ele é o autor deste livro, junto com o americano, tá? A primeira Bíblia de Marcion, tá? Quem quiser adquirir pode até falar com ele lá pelo canal dele no YouTube, Edson Gomes, ou tá? Pode também pedir pelo Facebook, falar com ele através do canal do YouTube também, tá? Não sei se ainda tem, mas eu espero que ele tenha. Então, olha como é que ele vai fazer esse vídeo. Todo o crédito ao canal dele, tá? Ele produziu esse vídeo e é muito interessante. Eu vou fazer paradas no vídeo somente para comentar algumas coisas, tá? Mas o vídeo é do Edson Gomes, de autoria dele, e o crédito todo para ele, e eu espero que vocês se inscrevam também no canal dele, tá? Existir, o que existia? Existia um mundo além desse? Sim, existia. É da onde veio Cristo, Crestos.
Ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ele morava no reino de luz antes de toda a criação da matéria. Esse Pereroma era o lugar onde moravam os espíritos de luz. Vejam que essa região aqui que ele está descrevendo, claro que é uma animação de computador, ele está dizendo que esse aí era o pleroma, o centro, tá? De onde Cristo, tá? Também chamado de Crestos, habitava. Por isso que ele disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Ele não está falando do céu do Iedabaote, não. Ele está falando do pleroma, tá? Porque Cristo está no 8º céu junto com Sofia Arcamote, tá? No exercício do controle, tá? Vamos lembrar que a família divina é composta por 4 logos. O primeiro logos, o pai; o segundo logos, tá? A mãe, Sofia, a Barbelô, tá? O nous, tá? O nous, a Pronóia, tá? O logos e a gnose. São 4 membros da família divina, tá? 4 membros da família divina, certo? A Sofia Arcamote, é bom a gente entender isso. Eu vou só dar abrir aqui o canal aqui, só para mostrar uma coisa para vocês. A Sofia Arcamote, meus amigos, ela não estava, ao contrário do que alguns pensam, ela não é a Sofia superior, tá? A Pronóia, ela não é, tá? Se você olhar esse desenho aqui, tá? É mais ou menos comparado a isso aqui. Isso aqui é o Uno, a mônada inicial, e dele emanou quem? O pai, tá? Emanou quem? O pai. Olha aqui, o pai. E esse pai, dele procedeu a mãe, ok? Certo? E aí houve da mãe, houve a geração dos 2 autogerados, que é o logos e a gnose, tá? A Sofia Arcamote, ela está na geração aqui, ó, tá? Vocês estão me entendendo? Então ela estava muito distante ali do pleroma. Por isso é que ela acaba tendo um desejo de conhecer o pai, porque ela estava um pouco distante do centro administrativo do pleroma, tá? Entenda aí um pouquinho, segure aí que a gente vai continuar vendo isso aqui, tá? Vamos continuar vendo o vídeo aqui. Lá era a reunião, a Assembleia dos Espíritos de Luz e a habitação do Deus incognoscível, o Pai de Cristo. Então, o que é que vai estar dizendo? Que aqui, nessa região, habitava o pai, tá? A mônada inicial, né? A consciência superior, ali estava, e ali estava o pai, a mãe, o filho, a filha, tá? Estava a família criadora, que teve uma prole de éons, de seres, tá? De seres. Que os gnósticos, inclusive, vão mostrar que também lá já tinha a figura do primeiro Adão. E de como o primeiro Adão era. O primeiro Adão tinha corporeidade e era orgânico e tinha corporeidade, fisicalidade. Por quê, gente? Porque Iedabaote vai criar aqui o ser humano baseado numa imagem que ele teve, que ele viu.
Então nós somos como Platão disse, nós somos um mundo sensível. Então nós somos uma cópia imperfeita da realidade superior. Tá? E a imperfeição dos nossos criadores foi passada a nós. Eles habitavam numa eterna harmonia até que um belo dia atrás, né, aconteceu uma coisa incrível. Um desses seres, né, que a gente chama de Sofia, ela quis saber mais do Pai. E como isso não podia acontecer, ela foi se afastando do pleroma. Essa luz vermelha justamente é ela se afastando do pleroma, porque ela quis realmente saber mais do Pai. Vejam, ela está se afastando do pleroma. Tá? Ela é um ser, tá? Ela é o 33º éon, ou 30º éon, em alguns escritos. Tá? E ela, ao se afastar do pleroma, ela vai romper o limite entre a luz e a escuridão. E ela vai se chocar, então, com a escuridão, com o caos. Né? Isso aqui é a origem cosmológica de como os gnósticos viam. E é uma explicação salutar. Se você pegar a Bíblia e ver os comentários que tem no rodapé, você vai entender perfeitamente. Até que ela chega no limite, explode no limite, e ela é a primeira emanação de luz que entra na escuridão. Então, causa uma grande explosão, uma grande luz, é que realmente os cientistas dão o nome de Big Bang. E através dessa grande explosão de luz, a matéria é constituída, né, os prótons, elétrons, nêutrons. Toda a composição química da matéria, ela é feita, ela é criada depois dessa explosão de Sofia. Depois dessa criação, ela criou um ser, né, um filho, nós chamamos ele de Jeová, o Deus do Velho Testamento, e através dele, né, ela criou esse mundo, criou os céus, dando sabedoria a seu filho. Ela criou os céus, a terra da matéria, né? Infelizmente, esses céus e essa terra parecem perfeitos, mas não são perfeitos, porque é uma criação sem o seu cônjuge, que é Crestos, né? Então, essa criação, esse mundo está destinados à destruição. No último dia, Crestos voltará e destruirá essa matéria e todos que aqui habitam. Então você observa, tá, que o Edson, volta a dizer, tá, todo crédito a esse vídeo que é dele, tá, do canal dele, mas é perfeito toda essa elaboração do vídeo, porque é exatamente a partir de Sofia que os Elohim vão criar a matéria. Tá? E você pode chamar os Elohim, de Anunnaki ou de Arconte, eles são as mesmas figuras. Porque cada cultura resolveu dar o nome que lhe apraz. Tá? Então você vai entender, meu querido, que o que aconteceu ali, tá? E a narrativa que eu li no outro vídeo, tá? Eu li no outro vídeo lá, o Evangelho de João, tá? No Evangelho de João, vocês vão perceber, tá? Que eu li esse texto do Evangelho de João, tá? Aqui, desse livro, A Gnose de João, que está da editora Garbalux, e Jesus contando para Filipe
Ele conta, então, toda a origem da humanidade, como foi que foi criado. Está no vídeo anterior, tá? Eu peço que você dê uma olhada lá nesse vídeo, que aí você vai entender bem o que é que está acontecendo. Então, muitas pessoas vê as escrituras gnósticas como algo assim mítico, como algo, uma sabedoria oculta, né? Na verdade, o que, que os gnósticos fizeram? Falaram exatamente, literalmente, o que aconteceu. Tá? Não tem nada de mítico nisso. O que eles estão dizendo é que um ser de nível muito inferior, e que, portanto, nós podemos chamar de extraterrestre, porque não são da Terra, tá? Criaram a humanidade. Criaram, né? Fizeram todo o processo de modelagem do planeta. E esse ser se chama Demiurgo. E ele criou anjos clones, e ele criou os arcontes, do qual ele é chefe. Ele se estabeleceu no sétimo céu, sétima esfera, tá? Certo? Para quê? Para governar. Aí as pessoas lêem o Gênesis desfocado disso e ficam perdidas, achando que teve um Deus onisciente, onipotente, que criou ex nihilo do nada. Não, os Elohim criaram a partir da substância pré-existente chamada Sofia. Eles eram todos da progênie de Sofia. Todos os seres que vieram da origem de Sofia, e depois Yalda Baote, ou Jeová, ou Javé, criaram outros seres. O Gênesis 2 começa a aparecer a figura de Javé, o Jeová, né, que é o Demiurgo. Ele vai se estabelecer como o grande arquiteto do universo, tá? Certo? O grande arconte, o grande governante. Ele está no sétimo céu. Ele gerou filhos, ele gerou anjos clone, ele gerou um monte de seres, tá? Que não são da Terra. Então, eles eram semideuses. E eles não queriam que o ser humano tivesse acesso à tecnologia da longa vida. Por isso que eles expulsaram Adão e Eva lá. E vamos lembrar, esses seres, pelo menos o que a gente percebe no Gênesis, eles acabaram violentando sexualmente Eva. Por isso que no Evangelho gnóstico de João, um dos filhos de Aldabaote é Caim e Abel. Caim e Abel. Por quê? Porque ele violentou, tá, sexualmente a Eva, que ela vai ser chamada de Zoé, vida, tá? E dela surgiu essas duas criaturas, um acabou matando o outro, por ciúme, né? Alguns dizem que por inveja, né? Porque o Demiurgo se agradou de um e não se agradou de outro. O que é que acontece? Acabou matando o outro. E a descendência de Caim permanece na Terra. Né? A descendência de Caim permanece na Terra, querido. E o filho de Adão e Eva só vai surgir depois, que é Sete. Tá? Então, esses seres que nos criaram, eles cometeram muitas atrocidades. Por quê? Porque eles queriam criar seres escravos para fazer, segundo a visão dos sumérios, eles queriam escravos para substituir os igigues.
que faziam escavações no centro da África, né, para tirar o quê? Ouro. Né? Não é à toa que a gente vê por aí gente matando, esfolando os outros porque quer ouro. Ouro, ouro, ouro. Você entendeu? Tá? Então, existiam 3 grandes laboratórios do Grande Éden. Tá? Um no Oriente Médio, um na África e um na América Central. Isso quem está dizendo? Está dizendo é Mauro Bliguino, que é tradutor da Bíblia, tá? Que conhece profundamente a língua hebraica, tá? O latim e o grego, tá? E tem um livro excepcional chamado A Bíblia Nua, em que ele faz algumas revelações que são chocantes. Outro cara excepcional, que eu recomendo lerem o livro dele, é Jean Vauelan, que mostra exatamente também a história de Javé, tá? E é claro que eu tenho algumas, né, divergências no sentido de algumas afirmações, mas assim como muita gente quer afirmar que Sofia é o mesmo Logos, que Sofia é o mesmo Cristo. Não, não é. Eles são 2 seres diferentes. Tá? Inclusive, o Cristo, ele é uma espécie de emanação do Logos. Tá? Por quê? Porque ele deveria ser a contraparte de Sofia. E é por isso que esse Cristo vem à Terra. Por que ele vem à Terra? Para ele resgatar, tá, os seres humanos da ignorância, despertar a centelha divina e resgatar Sofia, Arcamota. Né? Então, quando você lê o Gênesis, você tem que ler e perceber que o que os Elohims, ou Arcontes, ou Anunnakis, qualquer coisa que você queira dar nome, tá? Eram seres que não estavam criando a partir do nada. E é interessante que a um certo momento do Gênesis, ele diz assim, olha o que o Elohim vai dizer. Porém inimizade entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ouçam, porém inimizade entre a linhagem de quem? Da Eva, de Sete, e a linhagem dela, da serpente. Tá? Então existem 2 linhagens que se tornariam inimigas uma das outras. Tu lhe pisarás a cabeça e ela lhe morderá o calcanhar. Né? Linhagem nem sempre significa linhagem de sangue, mas especificamente ele está falando de semente. Porém, inimizade entre tua semente e a semente dela. Tá? E alguns aqui vão fazer, olha só como é forçosa a interpretação do Gênesis, que alguns vão fazer comparação, tá, profética ali, de que eles estão falando sobre Maria e de que Maria seria aquela que daria origem a Jesus, portanto seria, né, e que da serpente seria Satanás. Satanás não é nome próprio.
E lá não é nem aplicado isso, é falado apenas de serpente, e a serpente é entendida como, como aquela que. A serpente era entendida como aquela que dá sabedoria, que faz os olhos deles se abrirem. Eu já fiz vídeos sobre isso. Tá? É só rever os vídeos anteriores que você entende a subsequência dos vídeos. Né? Senão fica repetitivo. Né? A linhagem da serpente, olha o que diz aqui, é aquela que, descendente direta do ato sexual que a serpente tá, realizou com Eva, que resultou no nascimento de Caim. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outros filhos, mas enquanto Caim era filho de Eva e da serpente, os outros eram da linhagem adâmica direta. Tá? Quem violentou Eva? Os gnósticos vão dizer que foi exatamente Yaldabaoth. Tá? Foi o demiurgo. Ok? E ali, essa violação nada mais é para dizer que o objetivo era criar uma raça superior, tá? Evoluída biologicamente. A elevação biológica dos seres humanos. Tá? Então, você imagina isso aí. Tá? Fique nessa imagem. Tá? E aí, para encerrar esse vídeo, eu quero mostrar uma outra coisa a vocês, que é muito interessante, que é isso aqui. Ó. Tá? Vocês verão que, inclusive, os cabalísticos adoram essa coisa, né, de... Só que a cabala nada mais é do que uma tentativa sempre de colocar o Javé como sendo o Deus. Tá? O Deus onisciente, onipresente, onipotente e tal. Tá? Eu não vou utilizar a cabala nesse sentido. Então, na cabala, eles dizem que o primeiro mundo é o primeiro o Asia, é o mundo da matéria, que é exatamente esse aqui. Vejam, existem dentro deste universo da matéria 10 anéis. Tá? 10 anéis. Aí, o segundo anel aqui é o mundo da formação, que já é uma dimensão mais psíquica. Tá? A outra, tá, é o mundo da criação. Tem 10 anéis aqui, 10 anéis aqui e 10 anéis aqui. O mundo da criação e o mundo da emanação. Daqui para cá, já entramos dentro da esfera do supramundo espiritual, tá? Certo? E aonde é que está o Dabaoth? O Dabaoth está aqui, na oitava esfera, na sétima esfera, governando a Terra. E daqui para frente, o que é que temos? Tá? Daqui para frente nós vamos ter as esferas onde está Sofia e Cristo e etc. Tá? E tudo isso aqui, gente, são mundos existentes. Tá? Isso tudo aqui é povoado. Só nessa esfera nossa, que é o universo Terra, a Terra base, aqui, tem inúmeros seres. Tá? E aí, vocês vão me perguntar, Robson, por que é que nós não vemos esses seres? Umas porque eles se escondem, outros porque estão separados de nós por uma espécie de campo que campo energético que é impossível a gente transpor. Tá? Ok?
É por isso que eles têm muito medo de que aconteça alguma coisa nessa terra base aqui, tá? Porque se isso aqui desmoronar, todo o resto vai acabar também. O resto também é todo impactado com isso aqui, tá? Porque nada funciona no universo de forma independente, tá? Há uma relação, uma correlação de, de, né, de seres, de mundos. Os mundos estão interligados, por isso que a física quântica hoje fala de multiversos, né, universos paralelos, tá? Fala de muitos mundos, muitas realidades, ok? Então, isso é importante para que a gente saiba que nós estamos, gente, ainda no princípio de tudo, começando a despertar nossa consciência para que a gente acorde e a gente possa despertar. Não esqueça de deixar o seu joia, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e fazer tudo que tem direito, ok? Forte abraço e a gente volta